Quero dar um pequeno testemunho. O Cléverson já começou. Aceitei a Jesus em 1952. Eu tinha 12 anos de idade. E aceitei porque meus pais foram para frente e eu fui junto. Mas aquele dia em diante, irmãos, 1952 até hoje, eu estou servindo ao Senhor. E nunca me arrependi. Cresci, aliás, fiquei velho, fui crescendo na mente, né? Porque a idade vai crescendo, mas a gente ficou pequeno. O corpo não cresceu, mas a mente cresceu. Em 64 nós nos casamos, e eu corista, músico, ela também corista, veio do Ceará para encontrar comigo um filho de espanhol, paulista de São Manuel. E graças a Deus, irmãos, tivemos 3 filhos, e a nossa preocupação não era somente informá-los, mas também que eles crescessem temendo a Deus. A melhor coisa que tem, irmão, é você criar o filho na casa de Deus, sabendo que um dia a nossa esperança é o céu. Tem pessoas que eles se formam e crescem em tudo, mas eles esquecem, às vezes, de que isso aqui tudo termina um dia. Tudo é falível, mas quando você põe a firmeza em Deus, você sabe que há uma esperança. E eu me formei em música. E enquanto eu pude ensinar meus filhos, eu ensinava em casa. Punha a reguinha ali perto de mim, tem que fazer a lição. E eles todos foram formados, são técnicos em música. E eles não se envergonham, irmão. Eu acompanho meus filhos, eles não se envergonham, por muito grande que seja o músico, eles nunca se envergonharam. Graças a Deus por isso. Formaram orquestra, formaram corais, e eu também regi coral, regi banda, quando era mais jovem, e eu toquei meu instrumento logo quando eu cheguei na igreja, no templo, eu vi um irmão tocando trombone, aquele irmão musicista mesmo. Ele hoje mora em Botucatu, provavelmente não tenha falecido, da minha idade mais ou menos. E esse moço tocava todo e qualquer instrumento. Na igreja ele era o professor, nós chamávamos ele de foto, chamava-se Benedito. E quando eu vi aquele moço tocando o instrumento, eu falei para o meu pai, eu quero um instrumento desse, pai. E meu pai comprou imediatamente o instrumento para mim, um trombone. Então eu toquei por 40 anos trombone de pista, trombone de vara, e ensinei meus filhos. E depois eu servi ao Senhor, o meu filho regendo e dando bronca em mim. Ele regendo a orquestra e dando bronca no pai. E eu estava lá, feliz da vida. Aleluia, glória a Deus. Em 96 eu parei, já estava no ministério, o pastor me deu congregação para dirigir, e já há 30 anos eu dirijo congregações, grandes e pequenas. Dirigi em Itu por 5 anos e meio, uma igreja com 16 congregações, está lá para a glória de Deus. Construímos vários templos lá, e sirvo ao Senhor na congregação do Jardim Califórnia, em Indaiatuba. Graças a Deus por isso. Então, meu testemunho é esse, servindo ao Senhor sempre. Hoje eu vim a convite do meu filho Cléverson para dar uma palavra para a igreja. Eu não sou pregador, sabe aquele pregador que corre para lá, corre para cá? Eu não sei, porque eu sou uma moda antiga. Moda antiga é assim. A gente fala, eu sou mais pastor do que evangelista. O evangelista, ele fala bastante, fala alto, e tem um vozeirão. Eu não, a minha voz é assim, meio taquara rachada. Mas eu sou um pastor. Porque até hoje não perdi vidas. Quando eu chego numa congregação para dirigir, em vez de perder, eu ganho. Glória a Deus. O meu jeitinho de ser é esse.
Irmãos, eu quero ler com vocês o capítulo 25, abra sua Bíblia, de Gênesis. Eu vou falar para toda a igreja, não é só para jovem, mas os jovens terão, como eu fui menino, né, adolescente, depois eu não cresci, mas cresci maturidade, meus filhos estão comigo, minha esposa, e eu nunca disse assim, olha, estou arrependido. Na minha boca nunca saiu isso. Arrepender de ser crente, jamais. Nunca arrependi. Sempre indo para frente. Às vezes nós estamos como uma roda gigante. Você entra na roda gigante, você entra abaixo. Depois você vai subindo, vai subindo. Às vezes ela volta lá embaixo. E a nossa vida no mundo é assim. Às vezes temos tristeza, perdemos coisas. Mas você tem uma esperança. Hoje eu estou lá embaixo, mas amanhã estou lá em cima. E o Deus que nos colocou lá em cima, Ele volta a colocar. Aleluia. E você vai servindo a Deus. Nunca se arrependa, irmão, de ser crente. Porque nós estamos cada dia subindo para o céu. A nossa vida está cada dia subindo. Então eu fui jovem, me casei com uma mulher muito bonita. Eu era bonito também, irmão. Eu era lindo, por isso ela me escolheu. Então, nós, os jovens, a gente procura aquela moça assim, não só pela beleza física, mas a beleza espiritual. Aquela moça que hoje está daquele jeito, amanhã também, tal, não. É melhor você esperar, escolha aquela que está sempre no nível. Também não desiste, ela te ajuda a você vencer. E a Bíblia fala, irmão, eu quero comentar aqui sobre jovens, mas isso serve para mim, serviu para mim. 12 anos de idade e hoje com 84, então são 72 anos. Eu desci as águas do batismo na cidade de Bauru, que eu era membro de Bauru, morando em São Manuel, era campo. E hoje, a nossa congregação, nós fazemos a Santa Ceia na passagem do ano. Todo ano, o campo de Indaiatuba faz, o pastor Paulo acho que faz também. Mas lá o pastor fazia o batismo. Toda passagem de ano, reunia-se o campo e descia as águas batemais. Um calor tremendo, Bauru é muito quente. Não sei se os irmãos conhecem. E no dia 1º de ano, primeiras horas, talvez 00h15, 00h20, quando Deus o amém, o pastor fez a oração final, todos os candidatos já encaminhavam-se para o tanque batismal. Talvez 00h20, eu estava descendo as águas do batismo, portanto, as primeiras horas de 1954. O que completa, já mais alguns meses, 70 anos que eu sirvo ao Senhor. E graças a Deus, eu estou tão feliz, porque eu estou esperando o dia do arrebatamento. Se eu não chegar lá, não importa, eu posso descer ao túmulo, mas eu estou aguardando o dia da ressurreição. Meu amigo, meu irmão, é a coisa mais linda você ter certeza. Você pode morrer, ser sepultado, mas você tem uma certeza, vou morrer, vou ser sepultado, mas um dia eu vou levantar de lá e vou ser arrebatado para o céu. Então, meus jovens, e meus irmãos também, como pastor eu posso dizer para você, um conselho. Capítulo 25 de Gênesis, eu vou ler do verso... Capítulo 25 e o verso 25 de Gênesis. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. É o nascimento dos 2 filhos de Isaac. Esaú nasceu primeiro, mas eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, e depois saiu o seu irmão, que colocaram o nome dele de Jacó.
Tem pessoas que dizem que Jacó, ele é trapaceiro, mas eu não acho, não. Jacó, na Bíblia, e alguns teólogos, eles até podem, mas eu vou discordar dos teólogos agora, porque vou ler mais um versículo aqui, olha. Depois nasceu Jacó. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. E seu irmão preferia ficar em casa na tenda, ajudando a mãe e cuidando das ovelhas. Eles eram filhos de rico. Eles tinham muita condição financeira. Eles não precisavam trabalhar. Por isso que Jacó cuidava das ovelhas sem uma necessidade de marcar horário para entrar e para trabalhar no serviço. Ele ia lá, cuidava quando queria. Pelo menos é o que eu penso. Eles eram filhos de rico. E filho de rico é assim. E desceram e cresceram esses meninos juntos. Só que Esaú, ele gostava de caçar animais silvestres, sei qual tipo, não, tatu, paca, sei lá qual tipo. E ele trazia e fazia um guisado muito gostoso para o pai. E o pai era gamado naquele menino. O mais velho, o mais forte, corria para a caça e trazia para o pai. E Jacó estava mais atendendo a mãe, cuidando das ovelhas e atendendo. E um certo dia, irmão, você lendo mais esse versículo até o 34, Esaú um dia chegou em casa cansado, muito cansado. E ele, com muita fome, ele dizia assim, estou a ponto de morrer de fome. E o irmão estava fazendo um guisado em casa, ajudado pela mãe, por certo. E Esaú disse ao irmão Jacó, olha, você me dá desse guisado, está muito cheiroso, muito gostoso, e eu quero comer. E Jacó aproveitou a oportunidade. Ele não foi usurpador, ele não enganou Esaú, ele disse para o seu irmão, você me vende o direito da primogenitura? E Esaú disse, para que me serve o direito de primogenitura? Eu estou a ponto de morrer de fome. Não era verdade, irmão. Quando a gente chega na casa do pai e da mãe, pode correr para a geladeira. Naquele tempo não tinha geladeira. Mas, por certo, tinha frutas, tinha muita coisa lá, mesmo as carnes que a mamãe preparava. Era só ele entrar em casa e não precisava dizer, estou morrendo de fome. E acontece isso conosco, irmão. Comigo, com você, com o jovem, com os velhos. O inimigo está sempre procurando que você despreze aquilo que Deus te deu. Deus te deu bênção maravilhosa. Mas o inimigo traz para você, olha, jovem, tem coisa boa aqui, tem coisa bonita. Aquela moça, aquele moço, ele não quer saber de Jesus, mas ele é uma coisa boa para você. Não acompanhe esse edito, não. Procura saber quem é a pessoa, se serve a Deus ou se amanhã vai dar trabalho para você. E aqui está esse moço dizendo com todas as letras, para que me serve o direito de primogenitura? Ora, o primogênito, ele tinha vários direitos. Além de materiais, ele tinha o direito espiritual. Ele seria como, depois da morte do pai, é lógico, ele receberia os bens do pai e também aquele cargo ou encargo que o pai tinha de ser como sacerdote da família. Aleluia. Como Abraão, Isaque e agora Esaú poderia ser chamado, os patriarcas. Abraão, Isaque e Esaú. Mas não. Hoje nós chamamos Abraão, Isaque e Jacó, porque Esaú vendeu o seu direito. E a Bíblia diz que veja quem é o enganador aqui, quando o pai estava velho, já cego,
os pais, os patriarcas, eles passando para um filho, davam a bênção. Chamava o filho, colocava a mão sobre aquele filho e fazia uma oração, fazia uma entrega. E o pai disse para Esaú: filho, eu já estou velho, não estou enxergando bem, minha visão está embaçada, não sei quem é quem. Pega suas armas, e vá ao campo e procura um animal e traga para mim comer. Faça um guisado gostoso, saboroso. E o que Esaú fez? Ele podia ter dito para Jacó: olha, eu vou para o campo caçar, trazer, você quem vai fazer o guisado, que você é. Você comprou o direito. Mas não, ele saiu escondidinho e correu. Mas sabe, irmão, que para caçar, às vezes demora um pouco, às vezes o dia inteiro, fica na toca, esperando, na trilha. Enquanto o pai falava, a mãe ouviu. Aleluia, Rebeca ouviu. E talvez ela tivesse ouvido também que o filho tinha vendido o seu direito. E disse: Jacó, corre no rebanho, traz uma ovelhazinha nova, vamos fazer um guisado para o teu pai. Mas mãe, meu irmão é diferente, a voz dele, ele é peludo, eu sou diferente. Não importa, vamos fazer o guisado, depois eu dou um jeito. A mãe ajudou, e o menino fez o guisado e levou para o papai. Papai, está aqui o guisado. A única coisa que Jacó enganou foi o seu pai, porque ele disse: sou Esaú. Mas o pai conheceu, falou: mas a voz é de Jacó. Mas ele passando a mão nos braços do moço, mas os braços são peludos como o de Esaú. E acabou dando a bênção para o filho, certo, porque ele tinha comprado. Deu a bênção, e quando Esaú chega correndo, prepara o guisado e tal, e vai levar para o pai, eu já comi. Já veio alguém, trouxe o guisado, e eu já dei a bênção. E ele chorou muito, mas não teve jeito, porque a bênção foi dada para o filho Jacó. Aleluia. Irmãos, não perca a oportunidade, não venda o teu direito, não venda para o mundo, para ninguém, meu jovem, para uma moça ou para um moço, ou para quem quer que seja, não venda o teu direito de salvação. Porque quando você chorar, às vezes vai ser tarde demais. Mas eu apenas trouxe essa pincelada do caráter. Não vamos discutir o caráter de Esaú, não. Vamos discutir esse propósito. O caráter, ele era filho de Isaac, ele era irmão de Jacó, ele era neto de Abraão, uma linhagem maravilhosa. Mas acontece, irmãos, que esse passo que ele deu foi errado. Ele podia ter um bom caráter, bom moço, respeitador, tudo, mas ele vendeu o direito da bênção. Portanto, não venda o direito que Deus te deu. Mas vamos falar, irmão, também de José. Eu creio que vou terminar às 8h, termina um pouco antes. Vamos falar de José, aquele moço, filho agora de Jacó. O penúltimo filho, depois 12 filhos, ele seria o 12º, né? 12º. Não, 11º, porque o 12º é Benjamim. E aqui está José, esse moço, ele foi criado por o pai Jacó, com mais seus irmãos, e os irmãos sabem da história. Ele foi vendido para os ismaelitas, que passavam, os irmãos queriam matá-lo, porque ele sempre sonhava alguma coisa, e ele levava ao pai algumas coisas que os irmãos faziam no campo, cuidando das ovelhas. Mas quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para Potifar,
o comandante do rei. E o comandante levou aquele moço como escravo para sua casa. Mas quando José chegou na casa de Potifar, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele pegava na mão para fazer dava certo. E o Potifar, aquele comandante, achou que estava dando certo. E disse para José: José, de hoje em diante você vai ser o mordomo da casa, você que vai mandar. Tem outros funcionários, tem lavadeira, tem passadeira, tem faxineira, tem tudo. Mas tem cozinheira, mas você vai ser o comandante aqui em casa. A minha esposa está aqui, mas ela é tranquila, não vai fazer nada. Ela é minha esposa. E José ficou abençoando a casa daquele homem. Tudo que ele fazia dava certo, porque ele era um moço temente a Deus. Olha a coisa certa, irmão. Longe do pai, longe, a da mãe já tinha morrido, mas longe do papai, longe dos seus irmãos, longe da sua terra. Ele está trabalhando, está fazendo tudo de bom para que aquela casa seja abençoada. E um certo dia a esposa do Potifar resolve convidá-lo para ser sua amante, ou para ser o seu amante. E o que José disse? Se José fosse um moço perverso, mau, que não temesse a Deus, ele aceitaria. Estou longe da família, estou longe dos irmãos, estou longe da minha religião. Eu posso fazer o que eu quero, sem problema. Mas ele disse para aquela mulher: longe de mim fazer isso contra o meu Senhor, e muito menos pecar contra o meu Deus. Olha que palavra, irmão. Vocês sentiram isso? Eu fazer mal contra o meu Senhor, contra o meu amo, que é o meu patrão, e muito menos pecar contra o meu Deus. Meus irmãos, se a igreja do Senhor fosse diferente, pensássemos diferente, nós também seríamos diferentes. O mundo seria diferente, porque você não pecaria contra o seu Deus. Porque no mundo te oferece cigarro, bebidas, noitadas e tudo te oferece. Mas se você for um homem, uma mulher temente a Deus, você vai dizer: nunca, jamais eu pecaria contra o meu Deus. E você venceria, irmãos. De jovem você passaria a senhor, a senhora, a velhinho, a bengala na mão, mas você diria sempre: nunca, jamais eu pecaria contra o meu Deus. Aquele Deus maravilhoso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. José venceu. Foi preso porque a mulher disse que ele tinha praticado ou pedido ou insinuado. Ele foi para a prisão, mas lá os dois jovens que estavam presos lá, o padeiro do rei e o copeiro do rei, sonharam e vieram trazer para José o sonho, e José decifrou o sonho deles. O copeiro, você vai voltar a ser copeiro, e o padeiro, você vai ser morto. O rei vai mandar degolar você. E aconteceu exatamente. Quando o copeiro foi embora, saiu da cadeia, José disse: olha, se lembra de mim lá na presença do rei. Só depois de 2 anos, Deus colocou um sonho na cabeça do rei, e o rei sonhou, e ninguém decifrava o sonho. Glória a Deus. E o moço lembrou: olha, lá na prisão, tem um moço que nós sonhamos, eu e o padeiro, e ele exatamente falou que nós sonhamos, e deu certo. Então manda chamá-lo. José chega lá, e o rei conta a história: olha, eu sonhei com 7 vacas gordas, e 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. As vacas subiam do ribeiro, e as vacas magras vinham atrás e devoravam aquelas vacas, tanto quanto as espigas também. E quando José chegou, ele disse: olha, o sonho é um só. Tanto as vacas gordas, quanto as espigas gordas,
e as vacas magras, e também as vacas gordas, as espigas gordas, é um sonho só. O rei vai ter no reino 7 anos de muita fartura, mas depois teremos no reino 7 anos de muita miséria. Então o rei deve pegar víveres, guardar e fazer estoque, porque nós vamos precisar muito. E o que o rei disse? Quem poderia fazer isso a não ser o próprio José? José, vendido, escravo, preso, mas saiu da prisão para ser o governador do Egito. Você quer ser abençoado, meu irmão? Não desista. Não desista. Quando alguém chamar você para fazer coisas que não convém, peça direção para Deus. Deus, você me dá a direção. Poderíamos falar também de Daniel, com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram trocados o nome. Daniel colocaram o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Esses moços foram levados não para serem escravos, não. Eles foram levados para o palácio. Eles eram jovens de palácio, eles não eram jovens da periferia. Foram chamados para estarem no palácio. O rei pediu, quero jovens que andem no palácio, que não escorreguem no piso, né? Porque se levar o camarada lá, como diz, barriga amarela, né? Escorrega, a botina escorregava no palácio. Tem que ser jovem que saiba andar no palácio, entenda as coisas que nós fazemos aqui, a comida e tudo. E quando chegaram lá, esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados para serem tratados e bem tratados. E o rei falou, eles têm que comer da minha comida, beber o vinho que eu bebo, serem bem tratados esses moços, que eu quero ver eles cada dia mais bonitos, quero ver moços lustrosos aqui. Aí, quando chega a comida, Daniel percebeu, esses alimentos são levados aos deuses primeiro, sacrifício aos deuses do Egito, para depois trazer para nós comermos. É como você comer sacrifício ao ídolo, ou pegar alguma coisa, irmão, da encruzilhada e trazer para você comer. Tenha cuidado nisso. Às vezes a pessoa traz qualquer coisa, um bolo, alguma coisa, é seu vizinho, tudo bem, você quer bem, mas é melhor você guardar, a receber direitinho e guardar num cantinho, depois você descartar. Descarta. Porque eu lembro de meu pai, ele recebeu uma carne de um amigo, veio trazer para ele, e a carne estava muito gostosa, ele comeu aquela carne, irmão. Ele ficou 3 dias na cama. 3 dias de cama, e depois nós descobrimos que aquela maldade fora feita com carne sacrificada a ídolos. Então, toma cuidado. Daniel pediu, olha, aquele moço que dava comida ali, os alimentos, falou, olha, você faz o seguinte, eu quero comer alface, rúcula, tomate, pepino, chuchu. Poxa, mas, rapaz, olha a comida gostosa que a gente está trazendo aí. Iguarias do rei, vinho caro, irmão. 4 anos no tonel aí, aqui, ó, a turma está bebendo lá em cima, né? Vão comer. Se eles fossem, eles podiam ser jovens, bonitos, novos. Vamos aproveitar, a gente está longe dos sacerdotes, a gente está longe dessa turma toda da nossa religião, vamos aproveitar. Mas ele disse, não, a gente vai comer chuchu, alface, só esses legumezinhos da horta, muito bom, mas vai ficar mal para mim, vocês vão ficar amarelo, vocês vão ficar com a pele ruim, sua pele vai... Nada, irmão, se você comer verdura, legumes, pepino, essas coisas, a sua pele vai ficar bonita. Veja que as mulheres, irmão, elas cortam o pepino em fatiazinha e fica deitada lá na cama, com aquelas fatiazinhas nos olhos assim, não é? Fica. Então, Daniel falou, não, traga para nós pepino, essas coisas, vai ser bom para nós.
Depois de alguns dias, o rei mandou trazer os moços para ver. Veio todos aqueles moços, aqueles jovens que estavam sendo escolhidos, e chegam os 4 jovens na frente. Quando o rei olha, meu Deus do céu, que coisa linda, olha a pele desses meninos, diferente dos outros. Os outros bebendo vinho, a pele enrugada e cascarenta, e dos meninos liso, bonito, aleluia. Irmãos, é coisa natural. E eles foram apresentados. Mas depois vinha o pior para esses moços, irmão. Veio o pior. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi o nome que deram lá para eles, o rei fez uma estátua e pediu que eles ajoelhassem diante da estátua. O que eles disseram? Como crente, como você pode dizer? Não, o rei chamou. Porque sempre tem alguém, irmão, na igreja, assim, sentado e vendo quem está ajoelhado orando. Ixi, pastor, o irmão fulano não ajoelhou. O jovem fulano, eu estou olhando, já faz dia aqui, ó, ele chega e nem ajoelha, nem fala glória a Deus. E tinha lá também, quando os moços ficaram em pé, não se ajoelharam, alguém foi falar para o rei, tem os moços lá, e são uns hebreus, eles não se ajoelharam. Não se ajoelharam? Chama aqui, vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Por qual a razão você não quiseram se ajoelhar? Eu vou mandar para a orquestra, vamos começar de novo. A orquestra vai tocar de novo e vocês vão se ajoelhar diante da estátua, porque se vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente e vou aquecer 7 vezes mais. Olha a resposta desses meninos. Ó rei, nós não temos que te responder sobre esse negócio. O nosso Deus, irmão, você tem certeza disso? Você tem? Se você tem, fala assim também, para o mundo quando vier tomar você, não permita. Quando vier te oferecer alguma coisa, diga como ele diz aqui, olha, o rei, nós não temos, mas a fornalha está lá 7 vezes mais quente. Está tocando fogo, a fornalha está saindo fumaça, labareda. E eles disseram, nós não temos que te responder sobre esse negócio. O Deus a quem nós servimos nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Irmãos, é por isso que eu estou aqui servindo a Deus até hoje, 70 anos, servindo ao Senhor. Vocês pensam que eu não passei por dificuldade? Não passei por luta? Não passei por coisas terríveis? Eu tinha 30 anos de idade, eu perdi minha mãe e minha irmã, as duas vinham da igreja. E quantas vezes alguém falava para mim, vai lá no centro, você vai ouvir tua mãe? Eu falei, não, eu já ouvi minha mãe falar há muito tempo comigo. Minha mãe saiu da igreja, um dia de culto, uma quinta-feira, e meu pai junto, e um caminhão passou por cima dos 3. Meu pai, por certo, ficou 9 dias internado, e ela vinha da igreja, eu podia dizer, meu Deus, mas minha mãe vinha da igreja, por que aconteceu isso? Esbagaçou no meio da estrada da Avenida São Miguel em São Paulo, esbagaçou os pedaços, só pude ver da minha mãe no caixão o nariz, só o nariz. E as pessoas falando para mim, rapaz, mas o que aconteceu? Por que isso? Aconteça o que acontecer, o Deus que eu sirvo, ele é maior. A minha mãe, ela estava salva em Cristo Jesus, era uma mulher santa. Minha irmã também, uma jovem santa, só andava, era caçulinha, com 20 anos de idade, andava agarrado no braço da mamãe para ir para a igreja e para voltar na igreja. E o caminhão passou por cima de todas elas. Então, irmãos, eu já passei por lutas tremendas, mas o meu Deus é o meu Deus. O Senhor que eu sirvo vai continuar sendo o meu Deus. Portanto, meu jovem, e depois eu já vou terminar já. Depois dessa palavra desses meninos, eles foram jogados na fornalha. E quando o rei olhou, nós jogamos 3. E quando jogaram, aqueles soldados maldosos, eles vinham pegar os meninos, jogaram lá dentro, eles morreram queimados. Foram sapecados na boca da fornalha. Eles morreram ali. Mas os meninos ficaram andando lá dentro da fornalha.
E o rei olhou e disse, olha, eu estou vendo 4 lá dentro, e um é semelhante, a semelhança dele é com o filho dos deuses. Mandou tirá-los de lá e disse, olha, vamos glorificar o nome do Deus desses meninos aqui. Aleluia. Daniel, irmão, depois de falar os sonhos do rei por 2 vezes, sobre uma estátua, depois sobre uma árvore que o rei sonhou, depois na época do rei Dário, já outro rei, que amava Daniel, veio o edito do ciumento, olha, Daniel está orando, e tudo que Daniel quer, ele consegue. Ele é o príncipe, ele é o chefe dos príncipes. Um judeu, uma pessoa que veio de fora. Não pode ser isso. Vamos pegar esse moço. Ele é muito sério, ele é muito cordato, o rei ama muito esse moço, mas vamos pegar o rei. Chega no rei, vamos fazer um edito. O senhor assina? Depende. Vamos pegar aí 30 dias, ninguém vai poder fazer um pedido senão ao Senhor, nem a Deus, nem a ninguém. Só o Senhor. Se a gente pegar alguém fazendo um pedido para outro Deus ou para outra pessoa, que não seja o rei, nós vamos jogar na cova dos leões. E o rei, irmão, porque é assim, o homem é assim, ele se sente grande, olha, ninguém vai poder falar com mais ninguém, só comigo. Meu Deus do céu. Vai ter que orar, vai ter que vir falar comigo primeiro. E Daniel, quando soube do edito, o rei assinou, está tudo assinadinho? Tá, eu vou continuar orando. Foi para casa, como sempre, 3 vezes ao dia, abria as janelas do seu quarto para o lado de Jerusalém, a sua terra, e ele dobrava o joelho, todo mundo podia passar na janela e olhar. Daniel está de joelho lá. E eles ficaram na expectativa. A hora que ele descer para a casa dele, nós vamos atrás. Chegaram lá, Daniel está orando, testemunha, todo mundo testemunha, vamos voltar lá com o rei. Ó rei, o Daniel está orando, e o edito do senhor não pode voltar atrás. Então vamos jogá-lo na cova. O rei lamentou muito, irmão, mas deixou jogá-lo. Jogou na cova dos leões, Daniel caiu lá dentro, os leões, por certo, ficaram cegos, ou sei lá. Daniel ficou na cova e no outro dia o rei chegou lá, selou com seu anel, para que ninguém mexesse. O anel está aqui, pode selar. Esse anel vai ficar aqui até amanhã. Ninguém vai mexer. No outro dia, cedinho, o rei está lá. O rei passou a noite sem dormir, porque era seu amigo. Era o homem de Deus. E o rei chegou e gritou bem alto, Daniel, será que o teu Deus, porventura, tenha te livrado dos leões? Aí ele ouviu a voz lá de dentro. Vive, ó rei, o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. O rei mandou tirar Daniel e jogou lá aqueles que o jogaram. E a Bíblia diz que antes que eles caíssem na cova, os leões já os devoravam. Nem que fosse para deixar morto ali lá, depois a gente come. Vamos matar todos aí para não ficar andando. Irmãos, quando você serve a Deus de coração, não tem leão, não tem fornalha, não tem nada, porque o teu Deus, o nosso Deus, está contigo. Portanto, meu jovem, não é uma pregação, é apenas um